Sejam muito bem-vindos ao curso Desenvolvimento Mediúnico, ministrado por Pedro Gomes. Mais uma aula se inicia agora. Os bons amigos espirituais, que nos iluminem, nos dê sabedoria para a gente assimilar os conhecimentos dessa noite. Pedimos também a proteção do nosso anjo guardião, nossos guias espirituais, que possam se fazer presente, nos auxiliando. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e assim seja. Tá bom. E aí, gente, como bom brasileiro que nós somos, leram o capítulo? Conseguiram ler alguma coisa? Esse tempo está passando assim, rápido demais. Né? Pode ser que vocês até planejaram em ler. Os que estão chegando novatos aí, depois vocês pegam o livro, né? Pegam a anotação, entra no grupo. Esse material estava indo lá no grupo. Vocês vão se afinizando com os estudos. Mediunidade, quem não quer ela? Pergunte a mãe. Quem não quer essa faculdade? Quem não quer? Levante a mão quem não quer a mediunidade. A gente vai estar com os irmãos de volta. Cortar aí uma vez só, a gente já fica tranquilo, a gente fica solto. Não tem como. O cara desenvolve nossos órgãos. Não tem como tirar as faculdades mediúnicas de você. E ela vai desenvolvendo conforme os seus órgãos vão desenvolvendo. Então não tem como tirar. Se tirar, a gente adoece. E podemos chegar ao desencarne. Muitas das vezes, quando a gente não utiliza ela corretamente, a gente pode saturar alguns chakras e alguns chakras ligados às suas faculdades mediúnicas e você pode ter bloqueios. Bem como também você pode absorver, como médio esponja, todas as energias de todos esses irmãos que estão por aí. E fica no seu campo. Como se fosse uma tubulação que está passando água para encher o tanque lá de armazenagem que irriga toda a casa. Essa tubulação vai ficar congestionada com muito papel, plástico e não vai conseguir água passar com facilidade. Então, a gente chama de médios deprimidos. São médios que não conseguiram desenvolver as suas faculdades mediúnicas e eles simplesmente se perderam ao longo do tempo com relação a isto. E acabam adoecendo. Quando a gente vai para outro lugar que as pessoas não conhecem, ela vai dizer assim para você: você tem corrente. Corrente significa faculdades mediúnicas. E diz mais, se você não trabalhar, aí acabou mesmo na gente, você vai adoecer e você vai ver, vai ter nada na vida e tal, mexe logo com prosperidade nossa. Mexendo dinheiro, gente, já acaba. Você acaba tudo. E aí precisa modificar essa forma de servir a mamão. Que servimos a ele, mas não deixemos de servir a Deus. Porque, ora, a gente está servindo muito mais a mamão do que a Deus. Percebe? Seria mamão é ligado com as coisas materiais. Tudo que eu faço é em prol do material.
mas tudo que eu faço é em prol do meu espiritual, para que eu possa me desenvolver e ter uma condição de chegar no mundo espiritual melhor do que eu cheguei. Quantos de nós estamos passando por várias privações por não sabermos lidar com as faculdades públicas? E a maioria das doenças nossas estão ligadas a essas faculdades, porque elas estão ligadas ao chakra. Esse chakra está ligado a uma glândula endócrina, e essa glândula endócrina é que regula algo em você. Estou falando mistério aqui não, mas está levantando a mão, mesmo. Então hoje eu vou falar sobre o fluxo mental. Vou dar uma pincelada por cima para a gente raciocinar melhor e aí a gente discutir dentro das faculdades mediúnicas aonde está isso. Então, esse capítulo se resume em partículas elétricas, partícula mental, corrente mental subhumana, funções dos agentes mentais, corrente mental humana, campo da alma. Partícula elétrica. Qual é a menor partícula elétrica? A gente viu na aula passada. O átomo é uma partícula menor. O átomo tem prótons, nêutrons dentro do seu campo no centro e tem elétrons. O elétron, a carga pula dele é quanto? 1,68 vezes 10 a menos 18, menos 19, a gente viu isso. E vimos também que esses elétrons, eles percorrem com a velocidade maior que a velocidade do som. E vimos também que quando eu penso em alguém, eu mando para esse alguém uma onda mental. E essa onda mental ela vai ser transportada pelos meus fluidos. E esses fluidos eu recebo ele no meu corpo perispiritual. Não é esse corpo físico, é no corpo perispiritual, no chakra coronal. Eu recebo o fluido cósmico universal, transformo em fluido espiritual do corpo perispiritual, passa pelo fluido etéreo, que é o corpo que liga o corpo físico ao corpo espiritual, e ele transforma em fluido vital, vai para o corpo físico e transforma em fluido animal. Então, na hora que eu penso em alguém aqui, vai fluidos para ela. E a velocidade desses fluidos é uma velocidade maior do que a velocidade do som. 300 mil quilômetros por segundo. Então, se você pensar em alguém que está no corpo físico, ela vai receber essa onda mental. Se ela estiver na mesma frequência que você. Pode ser você procura no pensamento, mas não chega até ela, porque ela está em uma frequência e você está em outra. É a mesma coisa de a gente pegar agora a Rádio Bahia Nordeste, Rádio Cultura, Rádio Belmiro. Elas estão no mesmo tempo? Estão funcionando, mas estão no mesma frequência diferente. A mesma coisa somos nós. Cada um aqui está em uma frequência. E cada um aqui tem energias diferenciadas. Nós somos conhecidos no mundo espiritual pelo perispírito, e esse perispírito ele é energético. E é através das energias que a gente distingue uma pessoa da outra, um espírito do outro. Esse irmão tem muita luz. A energia deles melhora o ambiente. Então, se eu pensar numa pessoa que já morreu no corpo físico, vai fluidos para ela, vai essa onda mental. E ela vai voltar até mim pela onda mental que eu mandei para ela. Bem rápido. Ela não pega nada para chegar perto de mim, nem pela minha onda. Se tiver na mesma frequência. A mesma frequência. Mas muitas das vezes você puxa porque a questão dos familiares é uma grande sabedoria para todos nós aqui, porque a gente tem essa relação fluida como estava aqui encarnado. Então, ela vai vir pelos seus fluidos, os fluidos intermediários. É tanto que uma pessoa quando desencarna, ela passa basicamente um período aí, dependendo da evolução de cada um, passando perto de uma pessoa, perto de outra, até se desligar totalmente. A gente não desliga e fica, não, a gente desliga. Nosso anjo guardião nos leva para um lugar, um posto de socorro como esse, e aí aguarda esse sono, que é 3 dias de sono, e muita gente é perturbada. Fica ouvindo que você está morto, vai, na perturbação não tem. Quem é que ia morrer aqui? Ninguém. Porque sabe que se
Morreu o corpo físico, não tem como se fazer presente fisicamente nas pessoas. Você pode se fazer presente espiritualmente nas pessoas. Então, partícula mental é o fluido. Partícula elétrica, os elétrons. Na hora que eu ligo, dá um picolando, assim. Não é rápido, não, velocidade. É dessa velocidade mesmo aí, que é isso que envolve com as pessoas. Corrente mental subhumana. Nós estamos aqui, se eu me aproximo dela, eu começo a fazer um circuito mental. E aqui, se a gente se aproximar, entrando no mesmo campo, a 1 metro de distância, a gente já começa a se conectar. E aí a gente vai fazer um circuito mental, ou uma mediúnica. Então, quando tem pessoas reunidas, próximas uma da outra, elas começam a se conectar uma com a outra, através dos fluidos. E esses fluidos, eles vão se interligando, porque quando a gente manda fluidos, o que acontece? Começa a criar um campo ao redor desse fluido. Esse campo, essa frequência. Então, às vezes eles falam assim, tem um espírito no seu campo. Vai me falar isso aí? Olha, tem um irmão no seu campo aí. Que campo? O seu campo. Como é que eu formo o meu campo? Pelo meu pensamento. E aí eu circulo no meu pensamento partículas mental. E essas partículas mental formam um campo. E esse campo é como se fosse um ímã. Tudo que estiver aí próximo, né, dele, desse campo de ação, ele vai puxar para ficar. Tem pessoas que parecem um condomínio espiritual, cheio de espírito do seu campo. Irmãos, mas quem pode proteger do meu campo? A gente socorreu uma pessoa aqui que ela tinha uma tribo indígena na terra. Uma tribo indígena na terra, preso a ela. Pela vibração, pela onda magnética que a gente manda. É isso. Por exemplo, aqui eu estou ligando a interruptor, a lâmpada acende, está passando elétrons, né? A gente chama de. Vai gerar o quê? Como tem uma potência, a lâmpada vai gerar corrente. Vai gerar corrente. Então, na hora que eu penso em alguém, vai esse fluido e eu me interligo com ela. Se ela tiver na mesma frequência que eu. Porque não tem fios ligando a gente. Mas se eu estiver aqui perto de você, pronto, já foi. Há 1 metro, a gente já se conecta. Há uma conexão. E aí a gente começa a o que aí? A compartilhar fluidos. O meu fluido com você. Por exemplo, eu simplesmente ficando dela, ela está com uma dor muito forte aqui no ombro. Muito forte. E uma angústia, viu? Uma dor aqui no estômago. Ela ainda não sabe identificar isso, mas ela também está sentindo o meu campo. Mas quando ela aprender isso, ela vai saber. Porque muitas vezes chega num lugar, do nada, com a vontade de fugir dali, com agonia. A gente começa a sentir o que o outro está sentindo. E a gente não sabe identificar. E acha que é nosso. Vixe, fulano, minha mão está tremendo. Olha, fulano, estou suando. Ai, estou suando. Coração palpitando. Porque alguém está ali e entrou no seu campo. Você chegou perto dela. Então, para mim ir para um local onde tem uma festa, eu tenho que fazer o quê? Uma blindagem no meu campo. Como é que eu faço a blindagem? Estou aqui, faço minha oração, me imagino debaixo de uma cachoeira, me imagino numa roda de fogo e vou. Porque na hora que eu imagino, gente, viu o quê? Um campo, aí dessa forma que você imaginou. Porque você gerou fluidos, condensou e formou esse campo. Os espíritos sabem o que está pensando. Pela sua aura, está emitindo a sua aura. E essa aura vai de acordo conforme o chakra que está, ou mais desequilibrado, ou mais equilibrado. Dúvida até aqui, gente? Vamos lá. Função dos agentes mentais. Olha como é interessante. Essa corrente mental subhumana que ele está dizendo aqui, ela basicamente, imagine nós aqui, no planeta de prova e expiação, qual a faixa de frequência de cada um da gente? Se de repente Maria Dolores aparecer aqui, ó, e todos nós tivéssemos uma evidência, a evidência a gente enxerga no mesmo ambiente, claro, a evidência fora do ambiente. A gente está vendo ela aqui, só
Só que alguns iam ver e outros não. Porque ela viria na frequência dela ou baixaria a frequência para que nós começássemos a ver. O Espírito já tem aí uma questão, da questão da corrente mental dela, do equilíbrio, bem maior. E esses agentes mentais, quem são eles, gente? Vamos analisar aí. O animal é um agente mental? Quando ele late, está com raiva, ele manda ondas mentais. Você, como médico, pode captar do animal? Você chega e está na cachoeira caindo lá. Aquela onda que está gerando ali na cachoeira, você capta. A energia você capta. Então nós somos grandes captadores de energia e somos também dispersores de energia. Tem pessoas que dispersam energia toda hora porque não sabem segurar a energia que tem. E aí se torna, fica cansado, não aguenta. Eu já não aguento mais esse trabalho. Não aguento mais, me consumir muito. Quem já viu essa frase que vocês falam? Não estou aguentando mais. Só viu aqui porque tem uma necessidade muito grande. Então, essas correntes mental humana e a subhumana, essas subhumanas são ligadas à natureza, ao meio que você está. Por exemplo, eu moro perto do cemitério. Olha as correntes que eu recebo do cemitério, as energias. Balanceia muito. Mas você mora perto do rio, olha essa energia que está legal. A energia subhumana está recebendo a vida. Eu moro vizinho a uma farmácia. Imagina uma farmácia. Uma energia subhumana ali, uma energia humana, uma corrente mental humana ali muito forte. Muito forte. Porque os irmãos que estão doentes agora, nas farmácias, nos hospitais, remédio, pedindo uma consulta médica. Campo da aura. Já falei do campo da aura, né? Se você parar aqui e olhar fixamente para um ponto na testa da pessoa e depois direcionar esse campo, você vai ver a aura dela. Se der tempo, a gente vai fazer esses testes para a gente ver a aura do outro. O campo da aura. Esse é o capítulo 10. Fluxo mental. E aí, para a gente ver um pouquinho da partícula que eu falei, gerando aí ondas características, né, formando vibrações de campo elétrico. Quando a corrente passa pelo fio para gerar energia luminosa, quando ele passa ali, os elétrons começam a passar também pela periferia do fio, formando o que? Um campo magnético. Por isso que muitas vezes você não pode chegar perto de um fio conforme a tensão dele. Você pode chegar ali e ser puxado pelo fio. É a mesma coisa, gente. Eu estou aqui gerando meu pensamento, gerando um campo e atraindo o espírito conforme a minha vibração, conforme a minha forma de pensar. Tudo começa no pensamento. E a gente tem que observar o que pensa. Tudo começa assim. Então, na hora que eu estou pensando aqui, estou formando meu campo e estou emitindo uma onda naquela frequência minha. Eu estou muito triste, minha namorada terminou comigo, estou muito triste, estou chorando, tal. Né? E aí você manda essa onda de frequência. Quem está na mesma situação que você, encarnado ou desencarnado, o que acontece? Se conecta com você. Nós fazemos conexões e desconexão todo tempo. O tempo todo. Até quando deixamos um pouco para recarregar a energia. Não for o celular para recarregar. A gente deixa um pouco recarregando porque a gente não dorme. Ninguém aqui dorme. Nós nunca dormimos. O que é o ato de dormir, Pedro? O ato de dormir. O ato de dormir. Por que o ato de dormir? Porque a gente precisa aí recuperar a energia do corpo físico. Porque na hora que você está aqui, que eu tenho ódio, que eu tenho tristeza, eu começo a jogar fluido vital. Porque o fluido espiritual meu, alguém já está sugando. E meu fluido vital vai para o ambiente e alguém vai sugar também, tanto encarnado como desencarnado. Então eu chego em casa, preciso recuperar meu fluido vital. Um bom banho, um bom sono, uma boa comida de qualidade, uma boa caminhada no parque, onde você tem
as energias ali subhumanas. Você vai recuperar o seu fluido vital. Então, para a recuperação do fluido vital. Tem espírito que anda em colônia, que chega em colônia e vão para as camas reparadoras para reparar suas energias. Mas não dorme, fica lá, repara e dispara um pouco. E nosso lar, que é uma colônia que fica basicamente bem próximo da gente, no Rio de Janeiro, ela tem camas de reparação de energia. Então, a nossa casa, a nossa cama, você fala aqui, estou repetindo, não coloque as pessoas na sua cama. Pode aquela que você tem sentimento que ela tem sentimento com você. Não vá para a sua cama com a roupa que você vê na rua. Tire ela fora, deixe ela fora da sua de serviço, e depois para o seu quarto. A gente anda aqui pensando em tanta coisa, chega em casa com sapato, de casa. Tem que deixar ela fora, não precisa aí dispersar aquela energia que está fazendo. Então, essa exatidão que está sendo aqui da carga da massa dos elétrons, a gente tem como medir uma onda eletromagnética. Temos função de medir. Existe equipamento que a gente mede uma onda eletromagnética. São equipamentos que a gente mede a indução está ali. Tem pessoas que são pessoas intuitivas e elas conseguem fazer um processo chamado hipnose. Como é que é feita essa hipnose? Primeiro, ela tem que chamar a sua atenção para ela. E ela vai repetir algumas palavras e algumas palavras de ordem. E que você se submete a essas palavras de ordem e fica a ordem dela. É muito fácil você botar uma pessoa em hipnose. É muito fácil. E muitas das vezes quando você olha para ela, ela muda um olhar, porque ela sabe se olhar está olhando fixo. Pode começar uma conexão e começar a se utilizar a hipnose. A gente aprendeu que a hipnose é aquele pêndulo, né? O pessoal olha aqui o pêndulo, daqui a pouco os olhos ficam assim, e aí, não é isso. Uma palavra, gente. Uma palavra que pode levar qualquer pessoa a uma situação de risco. A forma que falou pode ser uma agressão. A forma que falou pode ser de amor, de unir. Então, a gente tem todo isso aí. Imagina a cobra atraindo o sapinho para ela. Se alimentando o sapinho. Ela imita o sapinho. E o sapinho acha que é o sapinho ele também vai para lá. E chega lá, agia o sapinho, pererecazinho, que vocês querem falar lá. A cobra já pega ali. Ela engana. Engana ali. Engana, gente. Ela hipnotiza. Hipnotiza. Então, o hipnotizador, o que ele faz? Ele fala a sua linguagem. Como ele fala a sua linguagem, você aceita e abre o seu campo. E aí ele prende você às palavras. Pior que tem muita gente hoje, tem muita desinformação na internet. Até acho que você deu um exemplo aqui. Tem muita gente que consegue estabelecer essa conexão, mas não sabe fechar. Até você trouxe uma situação de uma menina que chegou aqui, teve uma situação que veio hipnotizada, ela veio dando resposta. Feito um caranguejo. Ela se achava um caranguejo. Ela ficou aqui com a gente 3 semanas para voltar da normal. Ela estava fazendo um curso de hipnose e o cara hipnotizou ela, não conseguiu voltar mais. Ficou andando com um caranguejo. Ela vinha aqui, ela fica andar assim, de costas. Não andava de frente, andava de costas. Nós jogamos muito comigo. Passou por um processo difícil, muito difícil. E aquela pessoa despreparada, aquela estrela que o Alfonso fez inclusive hipnose em muita gente, deixou sequelas em muitas. Porque a gente é assim, a gente entrega nosso corpo para qualquer pessoa. Precisa entender para onde a gente está colocando esse corpo, para quem é que está dando esse corpo. Então, a questão da corrente elétrica, da partícula elétrica, a gente entende que quando tiver um condutor, um fio, ela passa. Que é o átomo, no núcleo dele tem prótons e nêutrons, e ao redor tem elétrons. Os elétrons estão doidos para entrar aqui e puxar os prótons. É a mesma coisa dos espíritos que estão numa condição ruim. Eles querem levar todo mundo para a condição que ele está. Lembra dos muitos chamados como os escolhidos?
Nesse momento, tem vários espíritos, inclusive aqueles que tiveram convivência com você em outra existência corpórea, que está torcendo que você não avance. Sabe aquela vez que você vai passar de ano, aí você não consegue passar de ano? Todo mundo passou. Todo mundo passou de ano. Você não passou, não acontece mais isso. Na minha época tinha isso, tinha aprovação. Tinha aprovação mesmo. Tem que passar de ano, chegar lá, vai estar repetindo tudo de novo. Então imagine você vir uma outra reencarnação, que esse corpo está somado, para dar continuidade ao que você parou. Porque a reencarnação são continuidade do nosso planejamento. A gente dá continuidade. Como é bom chegar ao final do livro e ler o livro todo. Ruim é chegar a outra série de assunto que o professor não viu, que você não vivenciou. Que era assunto base para aquela disciplina, para aquela atividade. É assim a nossa vida. E nós somos basicamente esses cobaias que gostam de sofrer. A gente fica no meio do mundo aqui como zumbi, e para despertarmos a gente precisa da dor. E a ferramenta da dor Deus permite. E a gente culpa a mediunidade. Não é a mediunidade. Não é a mediunidade. É a nossa forma de pensar. A gente precisa mudar essa forma. Essa situação mesmo, é tão difícil você, até com seus amigos mesmo, né? Tentar conversar com alguém sobre a questão da mediunidade, né? Comentando com alguns colegas que estavam lendo o livro, fazendo um curso e tal. Então, assim, é muito difícil as pessoas compreenderem. Não é assim, não é difícil, eles não querem aceitar, na verdade. Porque, no meu ponto de vista, a mediunidade ela traz mais um encargo do que o bônus. Porque você acaba tendo uma responsabilidade. E para você conseguir passar isso para as pessoas é muito difícil. Mas eu tive uma experiência essa semana, eu fui, estava de plantão, em outra cidade, e eu fui levar um irmão encarcerado para um atendimento psiquiátrico. O cara já estava muito. Quando ele chegou lá, começou a conversar com o psiquiatra, aí o psiquiatra dizia. E o que é que você sente? O que é que você está sentindo? Porque ele foi para a medicação e tal. Aí ele dizia, quais são os seus pensamentos? Aí ele, só passa na minha cabeça destruição. Eu só tenho vontade de destruir. Aí o psiquiatra perguntou, você ou os outros? Ele disse, tanto faz. Eu, os outros, quem aparecer. Então assim, eu estava do lado, a olho daquela ali, estava nítido que o cara estava numa obsessão ali. Entendeu? Mas para você trazer essa, digamos assim, essa realidade, para quem se nega a aceitar hoje é muito difícil. Até pessoas esclarecidas que você vai conversar, e o cara, por mais que ele seja inteligente, que tem uma formação, quando você traz essa questão do mundo espiritual, quando você traz essa questão da mediunidade, que você trata isso como ciência, que a gente não trata como religião, como eu sempre digo, pessoal, o espiritismo não é uma religião, é uma filosofia. Tem base científica naquilo que está afirmando. Entendeu? Obviamente, tudo depende do Deus, do nosso Deus Supremo, que nos dá a capacidade de compreender. E assim foi e é até hoje. Quer dizer, quando foi que Allan Kardec foi codificado? 1853, quer dizer, aí muita gente fala assim, mas a Bíblia teve seu momento também. Só que Deus ele foi dando conhecimento de acordo com a capacidade do mundo de compreender, de entender. É interessante ele estar falando, gente, porque imagine vocês aí, esse caso desse rapaz, qual o ambiente que ele está vivendo e onde ele foi gerado. Porque a corrente mental, a ligação começa da mãe e o mundo externo. A gente fica preso ali em um cordão bateado ao útero da mãe fazendo corpinho nosso. E em contato um circuito mental que está acontecendo e o circuito sub-humano. O cachorrinho que a mãe tem, as plantas que a mãe mora. Eu estou recebendo esse circuito sub-humano. Mas dentro desse circuito desse rapaz aí, tem a obsessão? Tem. Mas a forma como ele está mudando essas ondas de frequência, ele está também atraindo espíritos que estão nesse aspecto de instituição. Quando a gente pensa em suicídio, a gente atrai vários espíritos que estão pensando em suicídio e suicidar.
E aí fica essa carga em cima da gente. E como me livrar disso? Quando eu mudo a minha forma de pensar. Quando eu mudo a minha forma de pensar, eu não vou mais atrair. A minha onda que eu estou mandando agora é vida, é alegria. Eu vou atrair pessoas com alegria. Às vezes você está sem ninguém. Se você quer ter alguém, ou você está com alguém, você está sem ninguém. Ah, mas eu tenho sono. Não encontro um namorado, não encontro um namorado, não tenho sono. E quando vem, só vem aquele para me machucar. Será que você está mudando essa onda magnética aí? E você está atraindo? Então, voltando para cá, gente. Quando a corrente elétrica passa, ela forma um campo magnético ao redor e os elétrons passam também pelo campo. Quando ela passa, ela também transforma em calor. Lembra do ferro elétrico? Requerindo energia? O secador de cabelo, ela transforma em luz. E ela pode ter aí nessa transformação ação química. Quando a gente pega um fio de cobre e um fio de alumínio e fazer a conexão, vai oxidar e vai romper esse fio. Antigamente a ligação da distribuidora para a nossa casa partia ali, ela chegava com o alicate ali, mexia e aí tirava a oxidação que estava ali, que é uma reação química. E aí, gente, estou falando de eletricidade. E da gente? Quando é que acontece com a gente? Na hora que eu penso em alguém, vai o estudo, vai a minha corrente mental, vai os meus pensamentos em relação a ela, não vai formar esse campo. E esse campo que vai formando entre eu e essa pessoa, eu começo também a emitir para ela uma vibração, seja de ódio, seja de amor, seja de desejo. Eu estou emitindo uma vibração para ela. E ela vai receber essa vibração. Como? Às vezes o espírito aqui está aqui, como eu falei para ela, ela está correndo um ombro aí, o estômago, esse campo dela, né? Ela está mandando para mim fluidos, quem empreender no campo dela, médico. Está mandando fluido para mim, eu mandando fluido para ela. Se eu for um médico, eu não consigo entender isso, vai acontecer o que comigo. Vou atrás de um remédio, ela doendo o ombro, está doendo muito o ombro dela. Quer ver o ombro dela abrir e melhorar o ombro dela? Porque essa moça carrega muitas costas. Carrega os problemas de todo mundo, esquece dela. É assim que eu nunca falo aí. Não conheço você. E assim é assim a vida da gente. A gente fica o tempo todo e às vezes só atrai para as pessoas, só fala coisa ruim. E quando fala coisa ruim, eu desprendo o quê? Fluido vital. Preciso dormir mais, preciso caminhar, preciso me alimentar para recuperar meu fluido. Então, não vai para o seu próximo. Eu trabalho numa área de engenharia elétrica, eu estou 26 anos como engenheiro. E agora eu faço psicologia também. Aí, qual é o trabalho mais difícil? Psicólogo ou engenheiro? Psicólogo, gente. Psicólogo. Eu fico numa cadeira, boto a pessoa lá, fico mais de um metro e meio. Vejo tudo dela, espiritualmente estou vendo ela também como sujeito. É claro que eu não vou utilizar o lado espiritual. Mas vai ser difícil, não é, Pedro? Mas a gente vai orientando a pessoa no outro sentido. No outro sentido. Corrente elétrica, já falei, né? O campo magnético, já falei, o calor, a luz. A gente já começou. Aqui é um exemplo do fio. E aí formando um campo eletromagnético. E esse campo, a direção da corrente está aqui, o fluxo ele se direciona no sentido transversal ao sentido da corrente. É a regra da mão direita. Chega aqui, pega o condutor, segura o fio aqui, ó. Aí esse polegar está indicando o sentido do campo. A corrente está aqui passando, formando um campo. O fio está quente, tem calor, tem uma ação aqui, ele vai transformar ou em luz ou um motor girando, vai fazer alguma coisa lá na frente. E na hora que eu chego aqui, ó, eu entro no campo do condutor. Então, na hora que eu chegar a 1 metro com uma pessoa, eu entro no campo dela. Eu entro no campo dela. Aí está ali no salão, uma festa ali bacana, tal, um som, uma música muito boa, um terreiro. É terreiro, não? O som é bom no terreiro, sei lá.
Vamos botar ele. Eu mesmo gosto de beber, mas estava tocando uma música muito boa, e aí você quer dançar. E chega alguém para você, vamos dançar. Você dá a mão e vai dançar uma pessoa. Você entrou no campo dela, está ali, ó, dançando com ela. O que está acontecendo naquele instante? Você está dançando? Troca de Fluidos muito grandes, né, gente? Muito grande. O que vai acontecer depois? Você pode sair cansado dessa dança, ou você pode sair leve. Eu tenho coisa boa que essa mulher tem, essa energia boa que essa mulher tem, coisa boa. Se tiver, se tem com ela. E muitas das vezes a gente vai até atacando. E depois que há o ato sexual, a gente acorda assim, besteira. Começa a chorar, porque era isso, não sei o que, desânimo. Porque aquela relação ali, aquela pessoa não tem nada a ver com você, e tirou suas energias e trouxe para você energias que não são suas. Aí eu preciso pegar o que, gente? Aí a subhumana. Qual é a energia subhumana? Um bom banho. Entendeu? Aí eu tenho que buscar as ervas na fita, né? Fazer um banho de fita e botar essas ervas para tirar. Fazer um banho de assento, que sentar ali para tirar da minha parte íntima os fluidos daquela pessoa que ficou em mim. As pessoas emitem lavas também, não só mais fluido, mas lavas. A mesma coisa você deixar uma comida lá fora da geladeira, ela ficou ruim, quando você vai lá, tem lavas ali. Você vai comer, tem mofo, vai comer. Então muita gente vem com mofo, vem com lavas e descarrega para o outro. Se limpa para o outro. É a mesma coisa com a mão cheia de graxa e pega na sua mão. Já nós dois ficamos com a mão cheia de graxa. E talvez a minha ficou mais limpa que a sua. É assim que acontece com as pessoas. Elas não sabem o que escolher. Porque a gente escolhe o que a pessoa traz. A gente escolhe pelo corpo dela. A gente não escolhe pela energia dela. Quem que escolhe pela energia? Essa pessoa tem uma energia maravilhosa. O primeiro contato não é por isso. É o corpo, é o que traz, né? Ele tem propriedade, ele é um médico, é um engenheiro, é não sei o quê, é um jogador de futebol, é um político. A gente agradece. Nós somos, gente, esses pequenos partículas energéticas que precisam se encontrar com partículas igual a gente. Para a gente crescer. Imagina você estar com alguém que você tem essa simbiose com ela. Muito bom, gente. E que os dois tenham o mesmo lema de crescer, de evoluir. Partícula mental nasce da emoção e do desejo do espírito. Então, na hora que eu estou ali com minha consciência, eu sempre vou buscar minha consciência. E todas as vezes que eu busco a minha consciência, eu começo a desenvolver meu ego e as emoções comigo. Quando eu busco o meu inconsciente, eu aí começo a buscar algo de outra existência corpórea minha. Eu vou no meu espírito, pego lá uma existência e trago para cá. Mas a gente vive muito mais no consciente do que no inconsciente. Quando é que a gente vive mais no inconsciente? Quando o nosso corpo fica recarregando, e a gente sai à noite, desdobra, para viver o inconsciente. Viver o mundo espiritual. Nesse instante, imagine eu falar para ela, mãe, olha o sentimento. Sentimento coletivo. Todo mundo tem uma mãe. Nenhuma mãe é igual a outra. Não existe cópia de mãe. Assim. É um pensamento coletivo e consciente. Nós sabemos o valor de uma mãe. E há logo uma ligação pelo nosso emocional ou pelo nosso sentimental. A minha mãe, eu nem pensava, foi ruim demais na minha vida. Eu estou fazendo o que aí? Colocando o meu emocional. Não, minha mãe é Maria. O meu amor da minha vida. É sentimento. É um amor incondicional. Pedro, só uma dúvida. Tem 3 ou 4 gerações de mães que uma não gosta da filha, que não gosta da neta e que não gosta da... E aí a gente vai entender o que Jesus falou, né? Na família que tiver 5, 3 são simpáticos, 2 são antipáticos. Nossos inimigos não moram longe da gente, moram dentro de casa.
Mas o que me impressiona é que, tipo assim, a mãe não gostava da filha. Aí essa filha teve uma filha que também não gosta. Não vai transmitir, né? É a transferência. E 4 gerações já. É a transferência, que a psicologia fala, ele transfere para o outro. Mas nesse caso aí, é herança espiritual. Algum resgate aí. Herança espiritual. Quantas pessoas chegam aqui que não conseguem nem sequer ter um filho? E aí vai ter que apelar a buscar um filho Do outro. distinto, um pet, um gato, distinto animal. Mas não consegue acolher um espírito racional, um menino, uma criança, um menino, não consegue. Porque é mais difícil e o medo nos atrapalha muito. A gente não consegue acreditar que nós podemos ajudar milhares nesse momento, estão agora querendo o papai, querendo a mamãe que está aqui. Quem já visitou casa de passagem, não tem muita experiência? Alguém nunca teve essa oportunidade? Amor exagerado pelo filho. Amor exagerado pelo filho. Gente, nós estamos junto com aqueles que a gente, quando ele falou assim, 5 são, 3 são antipáticos, 2 são antipáticos. E aí vem aquele espírito simpático a você, esse amor exagerado. Que você tem cuidado, tá ali junto. E aquele outro você não tem tanto cuidado, tanto amor, porque são espíritos com afinidade. Gente, e aí a gente vai andando, entendendo que as partículas mentais se deslocam com irradiação eletromagnética, cuja frequência varia conforme a energia do indivíduo. Então, quando eu mando esses pensamentos, quando eu mando os fluidos, né, formando essa onda de conecta com o outro, eu começo então aí fazer aí como fosse irradiação. Eu vou irradiando para o outro o meu ódio, o meu amor. E aí eu vou me interligando com uma pessoa. Por isso que muitas vezes você não fazer o que o Cristo disse para pedir perdão, quando ele disse quantas vezes eu tenho que perdoar meu inimigo, Senhor. Jesus responde a quantidade que ele precisa e ele se reconcilie com aquele que machuca. Porque a gente fica ligado com a corrente mental. Se você perdoar, o que vai acontecer? Você vai quebrar essa corrente de ligação, esse circuito que você fez. Você vai ficar em outra frequência e ele, sendo lhe perdoar, ele está lá embaixo e você seguir. Tão ruim, gente, de carregar alguém na nossa mente. É muito ruim. E aí, essa mente precisa entender os estados mentais que muita gente nesse momento emitindo, né, são semelhantes à chama da vela, que apresenta frequências múltiplas. Então tem muita gente nesse momento assim, ó, ali no mundo dos pensamentos, emitindo aí ondas mentais. E às vezes está de um jeito, às vezes está de outro, que a gente chama de bipolar. Do nada fica chorando demais, do nada fica triste, do nada fica alegre demais. E aí não entende o que ela está emitindo e o que ela está recebendo. Aí eu não consigo emprego, então eu fico pensando que não vou ter emprego. É assim, gente, a gente pensa no outro e forma essa onda. E aí o nosso fluido vai andar por aqui e vai andar ao redor dessa ligação. E tudo que estiver entre você e aquela pessoa vai se atraindo a você, conforme a sua frequência. E você vai, quanto mais energia você tiver aqui, maior energia, maior fluido você manda para o outro. Imagine se você for um médico de efeito físico. O outro vai receber essa carga de fluido vital com ectoplasma. E é uma pancada. É uma porrada lá. Eu fui trocar uma lâmpada e eu não vi o espírito. E ele foi e me empurrou. Estava caindo no chão. Caiu no piso. Botei minha mão aqui, olhei e ele caiu carrinho. Ele me empurrou. Ele veio e no meu canto me empurrou. Porque eu sou um médico de efeito físico. Ele pegou meu ectoplasma e me empurrou. E quando você não pega uma carteira, pega alguma chave, algum negócio, ele esconde. Você fica louco. Cabeça, que assim vai. Acaba fazendo uma boca de chave e não acha mais. E às vezes está na minha frente. Quando eu vou na minha frente, ele esconde para você ficar desesperado. Então, nossas emissões mentais são frequências multipolares semelhantes a uma vela.
Ou seja, a gente vai emitindo essas frequências, cores, e aí a gente vai formando nosso campo ao redor, e aí vai emitindo e vai atraindo pessoas que estão pensando conosco. Essa corrente mental subhumana está no mineral, está no vegetal, está no animal. E aí a gente fica nesse pensamento aí e fica aí avançando dessa forma. No mineral a gente começa a ter atração. No vegetal a gente começa a preponderar a acessibilidade. No animal a gente vê o domínio, o instinto. E aí a gente começa a evidenciar a complexa energia que a gente tem, desde o mineral ao vegetal que a gente já passou. Nós já fomos pedras, nós já fomos águas. Estamos aí, seguimos em todos os reinos. Nós estamos no reino agora nominal. Mas já passamos por esses reinos todos aí. Então quando você vê uma plantinha que você machuca ela, isso aqui vai virar um ser humano futuramente. Cuide dela. Para ela caminhar do jeito dela. Um animalzinho que você vê na rua, cuide dele, dê uma água para ele. Às vezes só quer só molhar assim. Eu coloco água na frente da minha casa e os cachorros vão passar na colher. E aí eu vejo que a água não está muito boa, eu troco a água. Às vezes ele sabe que naquele ponto ele tem água. É igual você vai viajar agora para Salvador, assim, eu chegar em Pombal, eu me guardo em Salvador. Vou tomar uma água de coco, tem um banheiro limpo, eu sou dinheiro, então já vou sabendo que eu vou fazer um pit stop ali. Os espíritos fazem isso, eles fazem essa migração de uma colônia para outra e vão resgatar aqui no umbral onde nós estamos e há de espírito. E eles pegam o espírito, levam para uma energia subhumana, leva para a beira do rio, recarrega a gente e leva a gente. Ou leva perto de umas matas, ou leva aqui por socorro, para que nós nos recarreguemos e aí consigamos aí chegar aonde a gente vai estar. Estou falando muita coisa, vocês estão cansadinhos aí. Então, gente, a escala do progresso é infinita. No livro Consolador, eu trouxe aqui para você na questão 79, quando Emmanuel fala para o Chico Xavier sobre a corrente mental dos reinos da natureza. A escala do progresso é sublime e infinita. Não pode existir nos nossos conhecimentos, nos queime uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade, de amor, que deve imperar em todos os departamentos da natureza, visível e invisível. Então a gente está imerso a várias energias, no cachorrinho, no gatinho, nas pessoas que estão nos parques. Está imerso nessas energias. E qual a energia você está emitindo e qual você está recebendo? Olha o seu dia. Olha os pontos de conexão que você tem. Quem é a pessoa que é tua amiga? Quem é a pessoa? Quem é teu inimigo, sabe? Quem é a pessoa que mais sofre na sua casa? Quem é a pessoa que você tem mais cuidado? Quem é a pessoa que você pensa o tempo todo nela? E aí a gente precisa analisar isso. No mineral a atração, no vegetal a sensação, no animal o instinto, no homem a razão. E depois vamos transformar em anjo, que é a divindade. Nós passamos por esses reinos todos para chegarmos aqui. Nós estamos aqui ainda, buscando aí evoluir. Quem são os agentes mentais, gente? O próprio calor e o magnetismo do lugar pode ser aí impulsos e pode ser interligação. Ah, Pedro, não teve nada aqui, eu só cheguei 1 metro dela, já tive no campo dela. Essa relação aqui vai ficar, essa conexão vai existir. Então, na hora que eu pensar nisso, quando eu chegar perto de alguém, eu tenho que chegar perto desse alguém, já pensei na minha profissão. Aí fulano aí surtou, você larga tudo, corre lá e se abraça com a pessoa. Imagina a emissão de fluido que ela está. E se você orar primeiro e se preparar para chegar lá, não é melhor? É melhor. Eu fui uma menina que estava falando de Barbosa, estava se rasgando. Fui fazer um trabalho para tarefa de casa com uma colega aí, e aí o pessoal começaram a colocar sal grosso para ela, botando cabeça de alho e arrumando
arrumaram uma cruz em cima dela. Aí, conectada com o Espírito, até se rasgar toda. E aí me chamaram, você não é espírita, vai lá. Cheguei lá, eu cheguei, a moça estava lá gritando, amarrada. Aí eu olhei e falei só para ela, fica tranquilo, só que ela vai ficar bem, tá contando. O Espírito se mandou, estava conectado com ela. Porque as entidades que estavam comigo também, eu fui junto com elas, já levaram. Agora, se eu for de corpo aberto, vai acontecer comigo. O Espírito vai chegar e vai partir para cima. Tomar uma pancada. Vai partir para cima. Então, gente, nossos alicerces é a nossa inteligência. A gente precisa salientar que somos não só um pouquinho mais superiores aos animais. O nosso impulso mental tem que ser maior que a deles. E às vezes as pessoas não conseguem nem sequer fazer o impulso maior que o animal. Igual o irmão falou, quer destruir, quer acabar, inclusive ele, e vem na frente. O animal pensa assim também, gente. Quando o cachorro vê um gato, ele quer o quê? Destruir o gato. Quando o gato vê um rato, é sempre o maior contra o menor, o mais esperto que o menos espera. E quando o homem vê o outro, que ele se diz inimigo. Ele sabe que um tem que sair ali com vida do corpo físico. Os dois saem com vida, mas um vai perder o corpo. É assim, antigamente os duelos. Então a gente fica dessa forma, o Espírito vem, se aproxima da gente e ele não quer sair do nosso campo. Quando é que ele sai do nosso campo? Quando uma luz acende, quando você vai para debaixo da água, quando você abre a porta e bota o sol para entrar dentro de casa. Mas Pedro se falou, você falou. E as pessoas fazem o quê? Apaga a luz, fica no quarto escuro, isolado. E aí o Espírito começa a dominar ela. Porque a gente começa a produzir melatonina, que é um hormônio sensorial, e ele vai ali para ele. A gente não quer tomar banho, a gente não quer se alimentar. E vem os pensamentos de quê? De autodestruição. E a gente fica nesse domínio. A evolução nossa é uma certa questão do livro dos Espíritos, né? No 540. É assim que tudo serve, tem que tudo se entender. A questão da evolução. E para nós evoluirmos, a gente precisa do amor. E o amor é a atração para todos os seres vivos nessa terra. Seja no lado mineral, vegetal. O amor tem que ficar acima. E a gente não consegue realmente ainda amar aquelas pessoas. Então cada ser, cada espécie, seja cristal até o homem, né? De um cristal ali brilhante até o homem, até o anjo, abrange inúmeras famílias de criaturas operando determinada frequência no universo. Então aquela família sua de existência corpórea pode vir até você porque se construiu laços, se construiu ondas mentais. Eu falo aqui, falei outra vez, quando você tem uma relação sexual, fica 6 meses o fluido da pessoa e você. Uma relação. Se tiver sentimento, vai rolar mais tempo ainda. Mas uma relação de desejo, de prazer, essas coisas. A gente não consegue entender isso. Eu estava falando com ela que ela estava, todo mundo sumiu, mas a dor de cabeça dela está forte. O Espírito quer que ela não fique aqui. E ele está aqui. Ele está lá fora, emitindo para ela ondas, porque eles estão conectados, ele e ela estão conectados. E aí o que ele vai fazer no médico? Tira ele do campo dela e bota no campo do médico. E ele perde a conexão com ela. Perde a conexão. Quando é que ela vai se conectar com ela novamente? Quando ela entra na frequência dele. Porque ela chegou aqui, ouviu coisas boas, tal, ela mudou a frequência, desconectou do espírito e aí volta. Ela chega lá fora e o espírito fica doido. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Daqui a pouco ela está gritando, chamando ele. Baixou a vibração. Teve um problema em casa, assim vai. Ele está doido para pegar você, mas não consegue. Aí pega alguém próximo a você, diz alguma coisa para dizer uma coisa com você e você baixa a vibração dele. E Pedro fica essa briga toda. Vai ficar até quando você evoluir? Você
Não, você pode ficar estagnado, parado, mas regredindo. A gente não volta a ser animal, nem volta para o mineral. Daqui para frente é ser hoje. E aí, gente, o pensamento é tudo para nós. E é ele que é o alicerce de tudo. O pensamento pode criar, pode renovar, pode destruir, pode refazer. É o pensamento. Ô Pedro, ela fez uma pergunta com relação a essa questão da evolução. Aí de fato a gente não regride, a gente pode estacionar. E tem também aquela questão do degredo, né? Dos degradados. Por exemplo, até 2057, né, a data que a Terra está em regeneração. 1957. Não, vamos até 2057, não é isso? E o que a espiritualidade tem trazido é que quem não conseguir mudar a vibração, quem não se melhorar nesse momento, nessa encarnação, se você não conseguir chegar no nível de, digamos assim, de um planeta regenerado, vai acontecer a questão do degredo, né? Vai ser degradado para vírus, se eu não me engano, né? Aqui, no planeta que é um planeta primitivo, assim como a Terra já foi um dia naquele processo todo. Quando você, se alguém sofreu o degredo, você for degradado, lá, na experiência que você vai ter lá, na experiência física, você vai trazer consigo os conhecimentos que adquiriu aqui? Tenho certeza. Nada se perde. Você justamente vai ser um espírito que vai ajudar no desenvolvimento daquele outro planeta. A missão, né? Ajudar. Gente, interessante que a gente falando da energia mental, por favor. Né? E aí a energia mental é o fermento vivo nosso. E a gente precisa entender isso. Porque quando você não consegue mudar a sua energia, o seu perispírito, que é ele que recebe a energia, começa a transformar. E quando você é uma pessoa que só emite raiva, ódio, descontrole, você começa a danificar seu perispírito. Seu corpo físico está ali, começa a mostrar sinais de doenças, você não consegue dormir, as energias que estão ao teu redor começam a influenciar em você, então transforma a energia das pessoas. Aonde você for, você não consegue mais viver direito. E o seu perispírito está ali vibrando e ele começa a destruir, ele começa a perder a forma humana. Muitos pelo ódio, pelo rancor. O ódio, gente, o ódio que a gente tem de alguém arrebenta com o nosso perispírito. Em situações que você se transforma até num ovoide, né? O povo fica parecendo ovo. Inclusive tem até, se você for para a internet pesquisar lá, tem muitas situações que pessoas relatam que chegaram a ter contato com o ovoide. E a gente, as funções do agente mental, a gente pode ver, né, pela a luz dos nossos olhos, né? E aí, essa transmissão, né, tudo está ligado, e essa transmissão nossa, com neurônios motores, né, basicamente é a medula espinhal nossa, que é o primeiro ponto de conexão com esse mundo energético que nós temos. Por isso tem muita gente com dores na coluna muito forte, com peso nas costas, e carrega essas energias e as relações das sinapses, né, as conexões do seu cérebro ali começa a ter essas conexões mal feitas. A gente começa a ter perturbações mentais. A gente pode inibir, a gente pode controlar, a gente pode se libertar, a gente pode distribuir forças nervosas num potencial eletromagnético. A gente pode transformar isso. A gente pode, eu posso transmitir, eu posso inibir, eu posso criar, eu posso gerar isso. Então eu sou o dono do que eu estou pensando. Eu estou pensando e formando ondas mentais, formando circuitos mentais com as pessoas. E eu preciso modificar isso. São vários mediadores, né, que a gente tem, as células que fabricam e distribuem nosso corpo. E aí, só para a gente entender o sistema parasimpático, né, o simpático, está aqui as glândulas simpáticas, né? E aí está ligado o quê? Os estímulos, liberação de glicose pelo fígado, né? A produção de adrenalina, né, pelos rins,
a bexiga que fala o relaxamento nosso, aí a glândula endócrina que promove a ejaculação, a produção do hormônio sexual. E aí a gente vai vendo que cada órgão, tanto a parte simpática como a parasitária, que é o coração que está ali batendo forte, os brônquios, né, que está ali junto do pulmão ali, que a gente vê, ali a respiração. Então esses órgãos aqui é muito fácil da gente perceber no médico que está em desequilíbrio. Uma dessas funções, tanto parasitária como simpática, pode estar ali, sendo ali atuada e danificando alguma parte do seu corpo. Para isso, a gente precisa desenvolver essas faculdades e equilibrá-las, a fim de que nós não adoecemos. Aqui, gente, é o neurônio do neurotransmissor. É assim que acontece. Ó. Essas substâncias químicas, essa interligação que está no nosso cérebro aqui, constante aqui, formando essas conexões, bem como as células estão sendo carregadas aí através do sangue, da nossa respiração, a gente está fazendo esse contato. Isso é no corpo físico. E no corpo espiritual? Temos sangue, gente? Tem conexão? Lembra do nosso lar que o irmão chegou todo cortado, sangrando, foi roubar curativo, roubar remédio? Viu? Nosso corpo espiritual é igual ao corpo físico. Tem sangue, tem células, tudo está no corpo espiritual. Só não tem os dentes e a língua. E aí, gente, a gente vai vendo que nessa passagem nossa, né, a gente vai entender que os neurotransmissores, ele pode ser trazido para nós dopaminas, serotoninas, são hormônios que vão nos dar justamente esse aspecto de vida que nós temos aqui. Essa é a comunicação desse mundo. E esses estímulos nervosos, né, a gente vai sentindo. Por isso, na hora que os espíritos chegam perto da gente, o parasimpático, quem é? O coração, bater. E esse irmão está ali, né, começa a aproximar da gente. Se ele tiver qualquer problema em qualquer órgão, eu começo a sentir o mesmo problema que ele está sentindo naquele órgão que é meu, que ele tem. Então, na hora que a pessoa chega com câncer perto de mim, vai acontecer o que comigo? Eu vou sentir os sintomas do câncer. Sem ter câncer. E se eu persistir nesse pensamento, amanhã eu vou desenvolver câncer. Vou desenvolver câncer. Só para a gente fechar para o intervalo, gente. São 20 horas e 43 minutos. A gente assume essa corrente mental que o cérebro humano é a expressão do espírito que somos nós, estamos no corpo mental, que é outro corpo. A gente manda para o perispírito vai para o pretérito, o pretérito vai para o corpo físico. Essa onda, esse pensamento que ele está mandando ali, ó, que eu queria gerando e mandando, esse pensamento vai sair no meio físico, em palavras. E as palavras, elas são transcodificadas no pensamento. E elas ficam impregnadas nas paredes. Então, quando você chega numa casa de uma pessoa, você como médico, e não tem ninguém, você começa a sentir. Que energia é essa? Porque aquela casa ali tem muita briga, tem muita situação, e fica tudo impregnado ali. E quando você chega ali, você recebe aquela energia. Aqueles impulsos automáticos que estão ali. Então, precisamos muito entender essa profundeza na mente. O homem não sabe onde está a mente. Ele sabe onde está o cérebro. O cérebro no corpo físico e o cérebro no perispírito. Mas ele não sabe onde está a mente. E a mente está no corpo mental, onde nós estamos. Onde eu estou, você está, onde você está. E nós vamos sair daqui com o corpo mental ligado ao perispírito. E a tendência nossa é transformar esse perispírito em energia. Ele ficar totalmente energético. Ele é crescente material. Por isso que ele tem sangue dentro também. Crescente material. E esse corpo a gente faz ele conforme o planeta que a gente vai ter a experiência nossa. Nosso perispírito está de acordo com a energia perispiritual da Terra. A energia que a Terra tem. Cansado, gente? Falei demais. Então a gente vai dar uma paradinha aí para a gente pegar o capítulo seguinte, que é o capítulo que a gente vai trazer para vocês. A gente vai mostrando para vocês que o nosso corpo físico, né, o
corpo humano ele precisa ser primoroso. Eu vi esses dias um homem que ele era todo tatuado, e agora é um pastor evangélico. Ele está tendo todas as tatuagens no corpo. Todas as tatuagens. Gente, muito sofrimento. Queima, um equipamento, mas com um raio laser, queimando. Como é que queima isso aí? Foto. Porque o foto é a única energia que penetra no corpo da gente. Porque nosso corpo é de átomo. E o cara está limpando o corpo com as tatuagens. Mas antes, quando ele não tinha Jesus, ele achava que poderia fazer tudo aquilo ali. Nós não temos que fazer isso com o nosso corpo. Porque se você danifica seu corpo, amanhã você vai ter que fazer outro corpo e vai fazer de acordo com o que tu deixou. Então preserve seu corpo. André Luiz fala que maravilhado analisar os detalhes do sistema nervoso. Não como é o sistema nervoso, gente. Então, se você mandar alguém aplicar uma injeção nas suas costas, não faça, senão você vai ficar arranjado. Se essa pessoa não tiver conhecimento, ela pode atingir o nervo dele se deixar ser arranjado. Olha a quantidade de nervo que ele tem aqui, gente. Ó. E vai, ó. Se tiver no rosto, ele estava ferrado. As pessoas fazendo tanta coisa no rosto. Mas ele passa aqui pelas costas, por cima. E às vezes tem gente que faz os procedimentos aí dá errado, aí já fica com paralisia facial, aí não consegue mais mexer as pálpebras, tem umas coisas que eu fico. O olho mais baixo, mais alto. A gente dirige essas correntes mental nossas e tudo vai se somando, gente. A gente vai se sentindo justamente nessa dorsal nossa aqui. E uma pessoa que é ansiosa, ela tem dores fortes. Ela pode fazer a cirurgia que quiser, não vai ficar nunca bem, enquanto ela não cuidar da sua ansiedade. Então a gente precisa entender esse arco, né, essa visceral, que é a medula espinhal. É ela que traz as raízes dorsais. O dedo craniano corresponde tudo que está ligado ali até seus pés. A gente precisa mudar a nossa forma de pensar, gente. Aqui é o arco de reflexo, né, que está mostrando o dorsal, o intestino e os músculos. Tem gente que não mexe mais nem o dedão. Uma pessoa que tem uma isquemia, ou seja, um AVC, ela perde o movimento. E aqueles nervos que estavam em conexão não conectam mais. Tem que ser reativado. Às vezes com choque, né? Ali a fisioterapeuta fazendo um choque, a ligação ali para você, o nervo voltar a se comunicar. Porque nós provocamos isso na gente. Nós provocamos isso. Gente, a gente vai parando aqui nesse ponto, porque vou só explicar aqui essa questão aqui, que é o comando mental. Aquele pensamento repetitivo chega na sua mente. O Espírito está mandando, não é para o seu corpo físico, é para o seu corpo espiritual. E você escuta como se fosse seu. Não tem como, é eu estou pensando, sou eu que estou pensando assim. Não é você. E aí o que ele faz? Quando ele manda esse pensamento do seu perispírito, o seu perispírito vai fazer o quê? Vai mandar para o corpo físico. Vai pegar o fluido vital do pretérito e vai sair do corpo físico do fluido animal. Você vai sentir as sensações de ódio, de raiva, de vontade de acabar o mundo desse mundo. E o que é que a ciência faz? A ciência tem que trabalhar justamente no sistema seu. Que sistema que você tem que trabalhar? No seu hipotálamo. No seu tálamo. Está ligado aos órgãos. Vai aplicar remédio em você, que vai para a corrente sanguínea, que vai para o coração, para o ventrículo e vai para o seu cérebro. E vai dar demência nesses pontos aqui, que está ligado ao seu nível espinhal, ao seu cefalo. Aí vem as correntes mentais de vibração ruim, a dor de cabeça. A dor de hipóxia, começa ali, ó, a tender a bloquear ou desequilibrar, sair da posição dela. E aí entra a dor de cabeça que a gente quer acabar o mundo. Insuportável. O Espírito está alinhando com a vibração dele, com todo o pensamento que a gente segurando aquele pensamento que não é nosso. Vamos lá, gente, para o intervalo. E aí a gente vai buscar entender melhor o próximo capítulo, tá bom? Não vou trazer mais um livro, né?
A gente não consegue mais fazer uns grupinhos para estudo. Vamos tomar um café, o cérebro bolo, vem com o cérebro bolo. Tem café, o café do aldeia está aí. Vamos tomar o café, depois a gente resolve. Ondas mentais, onda mental. Como é que está a sua onda, né? Aí nesse capítulo fala sobre a onda hertziana, pensamento de televisão, células de peça, alavanca da vontade, vontade de aperfeiçoamento e ciclotron da vontade. Esses itens desse capítulo. São esses itens. E aí, olhando a onda hertziana, né, e o pensamento de televisão, ele compara aí a televisão, os pensamentos, compara essa parte toda aí desse capítulo. Se olhar para a televisão, você vê a televisão e aquele choque de elétrons, né, ali antigamente era costume de imagem, hoje não precisa mais disso, é um circuito integral, que aí transforma, modifica esse choque de imagem. Então, a cada momento, a cada vivência nossa, né, da nossa faculdade mediúnica, chega um ponto que ela fica como se fosse integrada. Ela não é mais muito mais grosseira. Eu lembro quando tinha um irmão aqui que ele veio de terreiro. Lá no terreiro você tem uma educação mediúnica, tem terreiros que tem estudo. Então quando ele dá uma comunicação, ele girava os braços, pulava, gritava, assustava todo mundo. Todo mundo ali, porque a comunicação, para os espíritos de lá, né, eles acham que a comunicação existe quando se faz percebido. Tem espírito que vem, se conecta com o médium e está ali. Você nem percebe que o espírito está conectado com ele. Se ele for médium de transfiguração, ele começa a mudar o seu aspecto físico. Se não, ele começa ali, olha, e se você não perguntar, tudo bem. E às vezes você não é um médico doutrinador, mas não é um médico de dentro, aí a médica diz, não sou eu, fulano. Tem espírito que fica aqui não. Então a gente vai entendendo essas ondas, esses pensamentos. E a onda hertziana é uma onda que a gente chama assim, no mundo subatômico, né? O pensamento de radiação mental. Olhando para o mundo físico e espiritual, os espíritos que estão no umbral grosso, eles estão mandando pensamentos em que grau, em que onda eles estão mandando. São essas ondas que a gente vê no mundo, esse submundo, no umbral grosso. Assim acontece também na parte nossa aqui, a parte elétrica, né? Ou seja, você pode, para todo tempo, ali presente, você pode estar um equipamento energizado e você se aproximar dele e tomar um choque, topar dentro de um choque. Ele está emitindo ali uma energia, ali seja na forma estática, seja na forma indutiva. Então tem pessoas que você chega perto dela, topa nela e toma um choque. Toma um choque, porque ela está ali energizada, com os pensamentos dela energizados. E tem muita gente que se conecta com o submundo. Se conecta mesmo. Eu me lembro uma vez que eu estava em uma mediúnica, né? E os espíritos saíram de baixo assim, no chão. Eu vi os espíritos saírem de baixo no chão. E pegou na minha perna e eu sentia que minha perna puxando. E minha perna não no chão. Mas imagina o sufoco que é. Muitas vezes o médico está em casa, em algum lugar, e vê o espírito pegando no pé, puxando. E você vê seu pé aqui sendo puxado mesmo. A sensação que alguém está puxando seu pé. Seu pé está aqui físico, mas seu pé espiritual está puxando. Está puxando. Então, quando a gente está falando do submundo, do subatômico, né, dessas radiações mentais, tem pessoas que chegam na sua onda mental a ter muitas frequências muito baixas. E vão sintonizar com esses espíritos aí. E às vezes chega até a sintonizar com o espírito de outra existência corpórea muito distante. E traz aquela entidade para ela. Entidade difícil. E ela já superou, já melhorou a onda mental dela, já
está em outra frequência, ela conseguiu baixar e encontrar aqueles espíritos lá no ano de 500, no ano de 300, encontrar esses espíritos. Tem muitos espíritos vivendo essas épocas que ainda não despertaram. Estão lá no ano 300, estão no ano 50, vivendo aquela época dos romanos lá. Ou seja, se nega a aceitar aquela condição e aí evoluir. É a força do subpensamento. Ele está falando que as forças No subatômicas. caso, ele vê aquele cenário. Ele está dentro do cenário, ele não consegue sair dentro do cenário. Ele criou aquilo ali e continua vivendo ali naquela realidade. Milhares de pessoas agora, nesse momento, que criou um campo para ela e vivencia toda essa situação. Ou Pedro, por isso que se diz que o umbral é um estado mental, né? É um estado mental, não é criado por Deus, criado por mundo, é um estado mental. É uma necessidade dele. Ou seja, enquanto você não conseguir se libertar, você não consegue evoluir, não consegue ir para as colunas, não consegue ir para um local melhor, mais elevado, mais tranquilo. Tudo depende unicamente de você. E no umbral, né, tem muitos espíritos constrói casa, pela força mental. E essa força mental, gente, é capaz de derrubar qualquer pessoa. Se o outro não estiver com campo ali, né, com suas defesas, cai, arrebenta. A gente precisa, né, a gente precisa mudar essas formas sempre, né? E a gente tem um negócio danado, né? Aí desencarna uma pessoa aí, um tiro, já sei, tá ligado à droga, né? Já dá logo uma ideia, né? Tá ligado à droga, tá ligado a isso. Não é isso, gente. E a gente começa a pensar, e aí começa a fazer o quê? Mandar uma onda e podemos nos conectar com aquele irmão que foi desencarnado daquela forma. Ou quem ajudou ele a fazer aquilo. Ou aquela pessoa fisicamente que criou a vida do outro. Você pode conectar com ele, se conectar com ele. Nós fazemos muito de conexão, a gente precisa desconectar das coisas. Está aqui de boa, liga a televisão para assistir um programa do favorito, está falando de morte, não sei o que, de assalto, o que acontece com você? Se conecta com aquilo ali. Então, a gente tem que assistir as coisas que vão levar a gente para outra onda mental. Se você ficar nessa, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar preso. E é todo dia pedindo ajuda. Porque está toda hora se conectando. Pode falar. Cuidado aí. Tem uma aranha aí, Pedro. E aí a gente vai se conectando. E essa conexão, gente, gera, né? Aí que a gente já está falando dos espíritos. Essas ondas, elas podem gerar aí que a gente vê muito, tem um livro que fala sobre isso, que tem uns pássaros enormes, parecendo com urubus, que eles pegam os miasmas dos pensamentos nossos. Existe espírito limpando a camada, porque senão a gente não respira no umbral, nem a gente e nem quem está fora do corpo físico. Porque o sol não consegue penetrar no umbral. Não consegue. A camada de miasma gerada pelo nosso pensamento. Então, na hora que eu estou rodando aqui uma onda mental, eu gero esse miasma. E daqui que ele se mim, já foi. Todos os espíritos vão chegar, sugar esse miasma que eu estou criando. Se alimenta disso. Por isso tem esses espaços enormes. Eu fui fazer um resgate. Era uma lagoa enorme, enorme. E as pessoas nadando nessa lagoa. A gente foi fazer um resgate no Senhor. E quando eles levantaram a cabeça, um pássaro vinha. Eles estavam para picão na cabeça dele e caíram no outro. Eram várias pessoas dentro desse lugar. Vocês estão imaginando o que eu estou falando? Foi um resgate. Eu fui como espírito para ajudar nesse resgate, para tirar esse Senhor. Que estava no momento dele. Gente, o único espírito fora de Jesus, quando chega em qualquer aula do mundo espiritual, chama-se a Mãe Santíssima. Quando ela chega, tudo para, o mal para. Entendeu? E aí, as falanges da Mãe Santíssima estavam à frente. Quando elas chegaram à falange, os passos
pararam, ficaram todos esses, basicamente os secos ali, naquele formato de pássaro. Pararam e ficaram todo mundo em pé. E a gente passou, resgatou o homem, estavam começando a emergir, né, tudo sem ar, energia. Não vão morrer, né, ninguém morre. Só estava com o perispírito preso àquela onda mental, aquele campo, estava ali preso. E aí ele foi resgatado. Era o merecimento dele. Parece que foi uma ficção isso aí. Parece? Nada disso. E eu participei disso. Eu participei do resgate. Eu tenho uma mediunidade de sofri muito, porque na hora que eu fui resgate, eu fui resgatar uma criança que estava num incêndio numa igreja. E ela estava no incêndio lá, eu fui resgatar ela. Então eu estava lá, os braços caindo aqui, eu, o perispírito encarnado no corpo. Então eu fui pegar ela, cadê eu sair do fogo? E saí com ela aqui, eu me despertei dentro de casa, vendo fogo dentro de casa. Daqui eu volto para a minha situação, levando. E às vezes eu vou para túnel, debaixo do túnel, para resgatar coisa. E eu fico lá, quando eu volto para o meu corpo, ao corpo físico, eu estou lá dentro ainda daquele túnel. Imagina o dia que é, gente. Eu tenho essa faculdade dentro de mim, sofro muito isso. Peço muito a Deus para. Quando eu volto, peço volta. Tem momento que eu volto, eu não tenho movimento no meu corpo. E aos poucos eu tenho movimento, meus braços, pernas, eu tenho movimento no corpo. O corpo lá fica inerte, preso, parado, não tivesse desencarnado. A faculdade mesmo é que eu saio, desdobro, porque eu uso o desdobramento e o transporte. Pela faculdade, defeito fixo. Aonde eu vou, transporte. O senhor manda uma foto para mim que eu olho e desdobro, vou lá, pego o espírito, trago comigo, dou comunicação. Aonde eu estou. É claro que eu vou dar comunicação. Se é no trabalho, eu saio, vou no banheiro ali, vou em algum lugar, faço uma oração e conecto, vou lá, pego o espírito, trago, dou a comunicação, autodoutrino. Tem muitos médicos aqui que já fazem isso aí, que eu estou fazendo. Autodoutrinação, não é? E às vezes não precisa ter o doutrinador do lado, essa é a autodoutrina. E aí, o trabalho mental ali, já conecta, o espírito vem conectado ao seu pensamento, à sua onda mental, conectou a você e conecta aqui. Então, às vezes você tem uma pressão no meio da cabeça, às vezes aqui atrás, e ele se conecta bem aqui. Aí a gente sente aqui atrás, porque essa conexão acontece em todos nós. E se for um espírito sofredor, ele vem, se conecta aqui. Aí dá aquela prisão de peito, dor de barriga, do nada. Na gente. E quando é um espírito obsessor, se ele vir se conectar com você, a dor de cabeça que não passa. Não passa fácil. Aí a gente tem que desconectar disso. Como? Pensando em outras coisas. Modificando aquela forma. Se eu estou aqui dentro de casa, você vai estar em casa, sai de casa. Se eu estou em casa e não quero sair de casa, eu vou para o banheiro, eu tomo banho. Na hora que eu tomo banho, pega o espírito perde a força. Você começa a desconectar. O médico tem que ficar esperto com relação a isso. Aqui aqui é uma torre, aqui mesmo nessa rua tem uma torre dessa telecomunicação. Que está recebendo ali, né, todos os sinais de dados, com imagem, com voz, vindo para o celular da gente, tem o WhatsApp, vem a imagem, vem a voz da pessoa, não vê assim. Tudo por aqui, gente. Quem mora nesse arredor aqui, nessa tenda que está ali, o que acontece com as pessoas que estão ali? Recebe essa onda também? Pode prejudicar o corpo físico? Pode provocar uma leucemia. É bom para quem é dono da coisa lá no corpo, aquela circula lá. A norma fala que é 8 metros de perímetro, de ficar distante das pessoas. Tem cada ajuda. No prédio que eu morava, o cara o sítio alugou e o cara botou uma antena dessa em cima do prédio. Poxa, e vou saber esse prédio, ele ia um apartamento e cair fora. Porque vem toda a onda e assim por diante. A mesma coisa, você está num lugar, dentro da sua casa, e tem aquela pessoa que está à base de remédio. Ela é uma antena ali, ó, receptora. Está recebendo aí as ondas mentais de onda. De onda ela está pensando, do umbral grosso aqui, do umbral médio nós estamos.
irmãos outros que vão estar conectados com ela. E você está ali dentro de casa, você também está recebendo esse campo que ela está gerando. Esse campo. Foi atender uma menina lá em Piranhas que essa moça jovem, simpática, ela terminou um namoro e aí ela pensou em suicídio. Pensou em suicídio. E ela sempre acha que não vai arrumar ninguém mais. Aí a tendência dela ficou nesse pensamento automático negativo do suicídio. A irmã dela começou também a pensar como ela pensa. Começa a irmantar. Por isso que às vezes alguém pula da ponte e daqui a pouco o outro pula de novo da ponte. Porque eles começam a se conectar com essa onda mental. E vai levando, é igual um caranguejo, uma filha de caranguejo, uma agarrada no outro. A gente precisa desconectar dessas ondas mentais aí, que não vai levar você para lugar nenhum. Para lugar nenhum. A gente é aqui, ó. Aqui é o elétron, o átomo, né? Aqui é o próton, né? O neutro aqui e o elétron da atmosfera aqui. Formando aí essa ligação. E a única energia que penetra no átomo é o fóton. Hoje a Terra está dentro do anel do fóton. Por isso que ela ficou deslocada 1,2 graus, ela ficou acelerada, porém o tempo e a distância que ela está percorrendo é a mesma. Só que ela está acelerada. Puxa, já está nessa hora, passou tão rápido. Nós estamos acelerados, o tempo é o mesmo. O espaço que está em movimento de translação, de rotação, de movimento os polos, os polos, é o mesmo. Porém, ela está acelerada, porque ela está dentro do anel fóton. E a Terra, por si só, é um átomo. Nós somos átomos. Então ele penetra aqui. Por isso que muita gente está tendo o quê? Câncer, infarto fulminante, que as pessoas ligam a vacina, ligam não sei o quê, não tem nada a ver disso. A vacina não tem que ter alguma coisa para matar a pessoa mesmo também. Qual é a ideia do ser humano? Você tem a ideia de que o outro ser é ele, né, por si só, que ele tem que ajudar o próximo, você não vai fazer isso. A gente sabe que tudo hoje exige em cima do dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Ela vai inventar um negócio para ganhar dinheiro. Então, a vida nossa é assim. Então, a gente fica o tempo todo, somos nós, mandando, emitindo através do cérebro, a glândula pineal, que fica aqui do lado esquerdo, essas coisas. E nós vamos atrair os espíritos, e a gente vai sentir eles. Então, nós desconhecemos ainda, muita gente desconhece essa questão. Então, o pensamento nós pode expressar no ritmo de ação, de fazer alguma coisa boa ou ruim, palavra, atitude. A gente cria forma de pensamento, imagem, modos. Quando a gente pega uma pessoa aqui na mediúnica e fala assim, se concentre. Ela quer ficar aqui e achar que o espírito vai pegar ela. Vai se conectar com ela ali e ela vai dar comunicação. Assim. Por que você se conecta com os espíritos? Porque você imagina, você pensa daquela forma. Manda a onda, o espírito vem pela sua onda, se conecta a você. E quando chega no mediúnico, não consegue se conectar com ninguém. Passa o tempo todo ali, não consegue. É o momento dele se conectar, é aquele momento. Mas ele não consegue. Dúvida aí, gente? Eu nem pergunto se tem dúvida. Eu falei da hipnose, pelos atores, já falei isso aí. Eu já fazia sempre a inversão. Aqui está uma forma de a gente captar. Aqui é um câmera, ele está captando aqui o futebol através da câmera. E quem é a câmera nossa? A nossa grama real. A gente capta tudo. Capta tudo. E aí, gente, a gente capta e retransmite ondas e recebe ondas. Então, assim, ó, o ser humano é assim. Então, aqui é as antenas que vão transmitir, captar e transmitir. E abrange uma certa distância. Nem toda onda chega a um grande número de pessoas, mas chega a uma região. Então, toda a região tem seu umbral. Não existe um umbral longe de Paulo Afonso, tem seu umbral. E esses espíritos do umbral estão mandando para a gente esse pensamento. Saiu daí, foi.
E aí a gente vai parando um pouquinho aqui sobre esses 2 capítulos, para a gente fazer justamente uma práticazinha e finalizar o nosso estudo de hoje. Tá certo? Aí eu pedi aqui os médicos, né, ficar aqui sentados. Aqueles que têm acessibilidade, eu vou botar a luz azul. E aí a gente vai fazer o que, gente? A gente vai chegar. O primeiro exercício é esse, ó. Deixa eu botar a azul ali para a gente. Você não precisa chegar perto do meio aqui. Vai chegar mais ou menos no médico e vai aqui pensar. Olhar para o médico e pensar. Vai ver qual é a reação dele. Se é o que você está pensando. E depois você vai chegar perto dela aqui e vai só de suas mãos. E você vai ver que você começa a se conectar com ela e começa a neutralizar as energias. A energia do médico com a sua energia. Ela aqui mesmo, porque perto dela vai ser tudo do pai. Ela deu cabeça, toda a barriga que estoma aí. Dor de cabeça. Olha a onda mental, pensamento. Não consegue desligar da cabeça. Tem que tomar remédio para dar o quê? Demência do hipotálamo no tálamo, depois da cabeça. Está bem tranquilo. Alguém quer sentar aqui? Um médico? Alguém quer? Eu vou fazer aqui. Alguém mais? Larissa? Atenção, Larissa. Alguém mais? Boné, cansada. Vamos lá, a gente vai começar aqui. Quem veio aqui? O seu carro aqui. Aproxima e olha para esse médio aqui e conecta com ele, no pensamento. Depois vem, vai até esse médio e se conecta sem tocar na mão dela. Ela vai abrir a mão, se abrir a mão, fechar o ciclo. Ok? Vamos lá. Pode ser você primeiro. Está com medo? Está com medo de se revelar? Por exemplo, chegou agora aqui, ó, ele vai pensar e olhar para o médico, vai mandar essa onda mental para ele. Entendeu? Ela vai perceber, o velho vai perceber a onda mental. Se estiver na mesma frequência. Se estiver na mesma frequência, ela sente. Se não, poder se aproximar. Então, no campo dela, independente de que estão na mesma frequência ou não, já passa para ela. Entendeu? Já passa para ela. Consegue compreender isso? Compreender, gente? É assim que acontece. O Espírito fica mandando onda para você, mental. Morra, morra, morra. Ele está longe da sua casa, mandando para você. E quais são as antenas que vai replicar essa informação? A gente sabe que tem uma antena ali de celular. Está vendo os dados, está aumentando. Está bem quando a antena agora ficou melhor que o sinal. Então tem gente dentro de casa que é uma antena, que vai recebendo essa onda mental e começa a brigar com faz uma bagunça com a família. E arrebenta a família toda. Porque ela não consegue equilibrar os seus pensamentos. Ela é uma receptora ali, não chega. E aonde ela chega, gente, é pau fundo, briga na hora. Está falando uma coisa sadia aqui, ela vem com uma coisa para arrumar confusão. Conhece alguém assim? E aí ele diz, meu Deus, paciência, está falando muita muda. É assim mesmo. Chamando o nome, cada nome que ela aí, diz que ela se chamando, atraindo para a onda mental aqueles que estão na mesma desgraça que ela está. E vai para onde, gente? Ela não consegue emitir ondas positivas para atrair pensamento e atrair espíritos que têm essa mesma vontade que você está vendo agora.
Difícil compreender isso, gente. Então nós somos médicos, o que a gente tem que fazer? Trabalhar o nosso pensamento. E se vier pensamento destrutivo para destruir você, não é seu. Pode botar na sua cabeça, você não quer morrer, você não quer destruir. Por que agora você quer destruir? Do nada. Só porque perdeu o namoro, porque perdeu o dinheiro. Teve uma menina mesmo que está gravando ali. Teve uma menina que pediu para mim, pelo amor de Deus, para recuperar o dinheiro para perder. Já perdeu o dinheiro. Ganhou não sei quanto, depois ganhou 3 mil, depois perdeu mais de 1.000. Teve que ir na mão da agiota, assim na mão. Agora quer o quê? Acabar com o quê? Uma oportunidade que ela tem, que é o corpo físico. Vai matar o corpo físico, gente, vai não matar o corpo espiritual. Vai danificar o corpo espiritual. Vai virar o código. Vai vir com o seu defeito. Bora? Pensou? Pensou? Se aproximou aí do mundo. Como é que você pensou? Tudo bem? Não. Eu sou o estava assim. Ok. Com esse pensamento. Sou rindo, sem crer em nada, descrente. Cristo fala assim. Como é que ele fala? Sufocado, descrente. Aí evita ela, escolhe um dos outros dois lá. Não precisa dar esse calço. Jesus escolhe para a gente que esse calço calçado. Tudo bem, meu irmão? Primeiro, ele pensou numa onda, né? Se conectou com os espíritos que está comentado com ele. Não conseguiu chegar com ele, não. Nem ainda conseguiu. Não, está nessa história. Essa ajuda aí, não é uma mulher. Aí você pensa que está velho. Sem chegar no campo da então, para você, não engole, só aguardando, esperando. É acabar a parada. Você pensa em acabar. Destruir. Ou não pensa em destruir, pensa em suicídio. Pensa só no vida. Tem coisa para você. É isso que eu estava pensando. Vai fazer tudo. Começa a perguntar. O que está comprando? E a mão? Ela me chama do meu pensamento. Aí chama do Espírito do meu pensamento. Ele desculpa, não fosse voz, não parece. Muita dor de cabeça, nos braços, nos costas. Está assim. Está com louco. Uma folia, uma tristeza, forte. Vai estar por aí para você. Muda o pensamento.